Tudo bem, pessoal? O outro vídeo do silicone caseiro foi um sucesso, então a gente vai fazer um outro tipo de silicone caseiro hoje, que a gente não usa silicone nenhum para fazer, tá? Isso aqui é um material que todo mundo tem em casa, se não tem em casa, corre no mercado e compra. A gente vai copiar essa peça aqui, tá? Que é o meu xodózinho aí que eu uso para os testes. Então a gente vai fazer uma forma dessa peça e fabricar outra igual com esse siliconezinho caseiro aqui, que é um material que tem em qualquer supermercado ou muitas vezes a gente já tem em casa. Como vocês sabem, a forma de silicone a gente faz ela profissional ali com silicone líquido, né? Depois no final eu vou explicar para vocês. Mas quando a pessoa não tem o silicone líquido, quer fazer uma forminha quebra-galho rapidinho, eu vou ensinar essa receitinha aqui para vocês. Mas isso aqui é quebra-galho, tá? E pode ser reutilizado. Olha esse vídeo até o final que eu vou falar para vocês depois como é que se reutiliza isso aqui para fazer outras peças de novo, outras formas com o mesmo material. Então esse material vocês podem usando várias vezes. Tá? Mas olha o vídeo até o final e fica por dentro aí de como a gente vai reutilizar depois. Para fazer uma forma rapidinha aí, um quebra-galho para copiar uma peça, às vezes que a pessoa quer copiar e não tem o silicone líquido, faz ali um quebra-galho, né? Eu vou fazer aqui, vamos ver se vai dar certo, vocês acompanham comigo o vídeo até o final aí. Bom, primeira coisa a gente vai precisar de um copinho descartável para esse tamanho de peça que eu vou copiar. Aqui eu peguei a peça, colei um palito de picolé embaixo, tá? Para quê? Eu colei esse palito de picolé para mim poder colocar assim, ó, dentro do copinho depois, ó. Tá vendo? Eu só vou encher o copinho e a forma vai ficar pronta, tá? Tudo bem fácil, bem simples, tá? Daí isso vai depender da peça que vocês querem fazer aí, né? E estudar como é que vocês vão fazer o suporte e o pote ou a barreirinha ali para botar o líquido dentro. Agora eu vou pegar uma vaselina, tá? Usei a vaselina líquida, aqui pode usar até óleo de cozinha, tá? Eu vou passar aqui a vaselina, né, em toda a peça, né, para não grudar nada desse siliconezinho caseiro que a gente vai fazer. E aproveita e já curte o vídeo, se inscreve no canal quem não é inscrito e clica no sininho para ficar por dentro dos outros vídeos que a gente vai colocando aí, tá? Então, aqui eu vou passar o silicone em toda a peça, tá? Sem deixar nenhuma parte sem passar, tá bom? Então é bem rapidinho, aí não tem muito mistério, passa em toda a peça que vocês tiver. Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo aqui, tá? Para ficar mais rapidinho, tá? Mas olha todo o vídeo, não corta nenhum pedaço, que é para vocês ficar por dentro de todas as etapas, tá? E aproveita e compartilha esse vídeo. Aqui eu vou pegar uma panela agora, tá? Para que essa panela? Essa panela aqui a gente vai precisar para fazer o silicone, tá? Esse silicone caseiro. Eu vou usar 250 ml de água, tá? 250 ml de água, anota aí, né? Nesses 250 ml de água, eu vou acrescentar 48 gramas de gelatina incolor, tá? Isso aqui tem em qualquer mercado, gelatina incolor, tá? São dois pacotinhos de 24 gramas, dá 48 gramas. Eles vêm grudadinho mesmo, tá? Tu compra um pacotinho, já vem dois em um só. Ó, 24 gramas cada um, então dá 48 gramas de gelatina incolor, tá? Tem em qualquer mercado. Vou abrir o pacotinho e vou acrescentar ali dentro da água. Essa parte é muito importante porque, ó, a gente vai acrescentar os dois pacotinhos aqui agora, tá? E o que que a gente vai fazer? A gente vai mexer um pouco, tá? Vai ficar meio gelatinoso, né? Porque é uma gelatina, tá? E depois a gente vai fortificar essa gelatina para ela não ficar fraca que nem uma gelatina. Já vou explicar para vocês como é que a gente vai fortificar depois. Aqui a gente vai dar uma mexida agora. Dar uma mexidinha fora do fogo mesmo, tá? Daí, depois que mexeu, a gente vai levar o fogo e deixar até a hora que comece a ferver, tá? Quando começar a levantar as bolinhas de querer ferver, bota no fogo médio, tá? Não bota no fogo alto, bota no fogo médio. Quando começar a querer levantar as bolinhas de começar a ferver, daí a gente vai acrescentar a glicerina. Ó, aqui vocês podem prestar atenção que começou a ferver. Então a gente vai, quando começou a ferver, a gente adiciona a glicerina, tá? 100 ml de glicerina, 100 ml de glicerina, tá? Presta bem atenção, anota aí então. 250 ml de água, 48 gramas de gelatina e 100 ml de glicerina. E a gente vai dar mais uma mexida, tá? Pode mexer pouco tempo agora, tipo questão de 30 segundos, 40 segundos ou até um minuto, tá? Vocês vão mexer quando começou a ferver
e daí pode desligar o fogo e esperar dar uma esfriada, tá? Até ficar morninho, deixa parado até ficar morninho. Bom, aqui agora eu vou colocar o dedo para ver se tá morninho já, ó, deu uma esfriada, tá morno. Agora com ele morno eu posso trabalhar já, tá? O trabalho dessa glicerina, para que ele é? Para deixar a gelatina mais forte, entendeu? Então a gente vai ter uma gelatina bem mais forte do que a normal, tá? E ela não vai se derreter tão fácil quando esfria. Então ela vai ficar praticamente ali o silicone caseiro que a gente precisa. Agora eu vou encher ali, né? Aquele potinho que eu já tinha preparado com a minha peça e encher até em cima, até onde a pessoa necessita que copie, tá? E o que a gente vai fazer com esse material? A gente pode acelerar o processo agora, tá? Deixar uns 40 minutos no congelador e depois mais umas 2 horas ou 1 hora e meia na parte da geladeira, tá? E já vai ficar pronto, tá? Ou se quiser deixar ao ar livre, vai levar mais tempo, mas também vai funcionar, vai levar aí tipo 5, 6 horas, né? Então a gente acelera o processo no congelador ali uns 40 minutos e depois baixa para a geladeira mais umas 2 horas, 1 hora e meia e tá pronta a forminha, tá? A gente vai colocar agora na geladeira e aguardar. Bom, aqui eu já tirei da geladeira, então já se passaram aí umas 2 horas e a gente vai abrir para ver como é que ficou. Tinha botado 2 potinhos ali, um dentro do outro, vocês viram, né? E agora a gente vai remover a peça aí para fazer uma réplica igual. Vou pegar o estilete aqui, dar uma cortadinha na beiradinha do potinho para poder rasgar ele, né? Esse é um copinho descartável. E assim eu consigo rasgar ele e remover, né? Para poder cortar a forminha aí e retirar a peça para poder fazer uma peça nova aí. E o importante, o que é o importante, né? É reutilizar esse silicone depois, esse silicone caseiro. Eu vou explicar no final do vídeo já como vocês vão reaplicar, reutilizar esse silicone caseiro se precisar fazer mais forma com o mesmo silicone caseiro. Ó, tirando com cuidado, né? Como vocês estão vendo. Eu vou remover o palitinho também daqui de cima, que eu tinha colado com colinha de silicone. Removi ele. Vou pegar um estilete agora, vou na parte de trás da peça e fazer um corte. Ó, vocês vão fazer, tudo vocês fazem com delicadeza e cuidado, tá? Para nunca estragar nada, todo o trabalho feito. Ó, vou fazer um cortezinho aqui na parte de trás. E a gente vai fazer o processo de remover a peça agora para poder replicar outra igual. Tudo com bastante cuidado, tá? Vamos ver como é que vai ficar, vamos ver como é que vai ficar. Já vou adiantando vocês que ficou certinho, tá? Ó, tirei a peça e a gente tem uma forma aqui, então, que a gente vai usar para replicar uma outra peça igual. Agora eu vou pegar um copinho descartável de novo, que não esteja cortado, né? Um copinho descartável inteirinho, e vou colocar essa forminha ali dentro, ó, para ela poder assentar direitinho, a gente poder copiar, encher essa forma, né? Sem ela ficar fora do padrão, né? Então agora eu coloco aqui dentro, ela vai ficar no padrãozinho. Agora eu vou pegar um pouco de água, botar gesso dentro da água até o gesso parar de descer, que é a quantidade exata de gesso que se precisa, né, para a quantidade de água. O gesso parou de descer, vou mexer e vou largar ali dentro para mim replicar uma peça de gesso. Não testei com resina, tá? Mas quem quiser testar e me falar depois. Ó, enchi de gesso, agora eu vou aguardar aí uns 40 minutos até esse gesso ficar curado e a gente vai retirar. Já se passaram 40 minutos, então vamos tirar para ver como é que ficou. Vou dar uma cortadinha de novo no copinho aqui, que se eu tentar tirar assim ele não vai sair porque o silicone é meio grudentinho, ó. Posso tentar tirar ele que não vem. Então eu vou cortar esse potinho de novo. Corta com cuidado, dá uma beliscadinha e depois é só rasgar que sai tranquilamente. Uma acelerada no vídeo aqui para não ficar muito comprido. A gente vai tirar agora a peça aqui de dentro. E lá vem a peça perfeitinha, copiada
e já vou mostrar para vocês como é que se reutiliza esse silicone ali depois para fazer outra forminha se vocês quiserem. Tá aí a pecinha, ó, ficou igual, idêntica, perfeita. Então é um silicone quebra-galho aí que dá pra gente utilizar, tá? Mas lembrando também que a gente tem como fazer as formas profissional para ser utilizada várias vezes, tá? Isso aqui é um quebra-galho, quebra-galho. Nada que é quebra-galho é 100%, tá? Mas dá para usar como quebra-galho. Dica muito importante agora é para reutilizar esse material. Vocês só vão picar ele, tá? Dar umas picadas nele e botar na panelinha e derreter de novo no fogo, e assim vocês podem fazer outra forma. E agora eu vou explicar como se faz essa forma aqui, que dá para vocês usar centenas e milhares de vezes, tá? E ela não se rasga, é 10 vezes mais forte que uma forma normal e 10 vezes mais barata para fazer qualquer peça. Então, pessoal, para quem quer aprender a fazer uma forma de silicone forte que não se rasga, 10 vezes mais forte, 10 vezes mais barata do que qualquer outra forma, a gente ensina a fazer essas formas assim, ó, com silicone, né, de uma maneira profissional, que é um silicone líquido, né? Tu pode usar centenas, milhares de vezes a mesma forma e ela vai estar sempre boazinha porque ela não se rasga, né? 10 vezes mais forte e 10 vezes mais barato. Ó, essa aqui eu fiz com R$ 5 de materiais, tá? É uma forma extremamente fininha, ó, bem fininha, tá? Então a gente ensina todos os segredos aí para fazer essas formas de silicone econômica, né? Essa aqui também é bem fininha, tá? E que não, essa forma aqui foi onde eu fiz essa peça aqui. Isso aqui custa 15 centavos de material para fazer essa peça, mais uns 10 centavos de tinta. Essa aqui custou 60 centavos de material, eu vendo ela R$ 20 sem pintura. Então é um material extremamente lucrativo para quem quer fabricar todas essas peças em casa. Vou deixar o link das aulas desse silicone aqui abaixo do vídeo, na descrição do vídeo ou nos comentários, tá? Se não, comenta no vídeo aqui, eu quero que eu também passe o link para vocês, tá? São 29 formas que a gente faz no curso, todas 10 vezes mais barata e 10 vezes mais forte. São 10 módulos com 10 cursos dentro de um curso só, tem 10 cursos, tá? Tem estátuas em gesso, estátuas em resina, miniatura em resina, vasos de suculenta, tem peças automotivas, tem saboneteira, tem vários cursos ali dentro de um só, todos de formas de silicone 10 vezes mais forte e 10 vezes mais econômica. Pode ter a sua própria fábrica em casa aí, tá? E começar o seu negócio hoje mesmo. Compartilhe esse vídeo com um amigo de vocês que está precisando de uma renda extra. Segue nós, curte o vídeo e clica no sininho aí para ficar por dentro de outras novidades.